Integridade. Que palavra poderosa. E é sobre isso que esse capítulo 4 trabalha. Eu quero confessar para vocês, é muito difícil dizer qual capítulo eu gostei mais desse livro, mas porque me trouxe para uma questão muito pessoal e vulnerável, esse capítulo mexeu muito com a minha vida. O capítulo 4 desse livro ele é fantástico. E ele, de uma certa forma, traz um inventário para mim. E eu quero compartilhar ele com você. E ele trabalha sobre integridade. Essa palavra ela é linda, porque na verdade ela expressa a vontade de Deus para mim e para você. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida plena, íntegra e integral para o resto das nossas vidas. Se a Bíblia diz, e a Bíblia diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então a lógica vai me dizer que viver a vontade de Deus é o melhor caminho. É muito simples, né? Muito fácil de entender. Mas por que então é tão difícil de se viver? Por que a gente, na hora de viver isso, a gente não consegue? Isso tem a ver com integridade. Por que a gente vive uma vida dupla em várias maneiras? Por que falta transparência muitas vezes? Coerência é uma das características que eu passei a mais admirar no ser humano. Porque, às vezes, a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz é tão grande que muita coisa se perde no meio do caminho. Por isso que ao longo desses anos de vida eu passei a admirar muito a coerência. Quando eu olho para alguém, uma das coisas que me fazem admirar ou não essa pessoa é a coerência ou a falta de coerência naquilo que ele diz em relação ao que ele faz ou com quem ele é. Nenhum de nós, a começar em mim, merece o amor de Deus. Nenhum de nós. Eu sempre entendi que a gente precisa ser coerente com isso, porque isso traz humildade para a gente. Isso nos coloca numa posição de que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. A gente sai de um pedestal, principalmente como pastor eu falo isso, às vezes as pessoas colocam o pastor numa posição que ele nunca ocupou, né? Ele nunca foi um santo, ele nunca teve um pedestal e às vezes a gente até para manter um status quo, a gente assume esse papel que nunca foi nosso. Isso se torna uma máscara na vida de muitos líderes. E o meu amigo e pastor Vander Gomes, ele sintetizou uma frase que eu sempre pensava, mas ele conseguiu sintetizar de uma maneira muito linda. Uma vez ele me falou assim: olha, Gustavo, todos nós cometemos pecados. A gente tem que lidar com isso. Mas todos nós precisamos ser sempre sinceros. Essa frase foi muito forte para mim, porque é isso. O pecado a gente lida com ele, a gente comete. Mas a sinceridade, ela traz integridade ou coerência. E a falta de sinceridade traz tudo menos isso. E aqui que está o desafio. Esse reconhecimento, essa sinceridade, essa coerência tem um nome na Bíblia. E esse nome é morte. Essa é uma palavra muito forte, porque na verdade, gente, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Estou falando até fisicamente. Já parou para pensar? Se depender dos crentes, Jesus nunca vai voltar. Porque a maioria das vezes é assim: Jesus volta logo, mas calma aí, me deixa arrumar uma namorada. Arruma uma namorada. Jesus volta logo, mas me deixa só casar. Aí casa. Jesus pode voltar, eu quero que você volte, mas me deixa só ter um filho, porque filho é legal. Aí tem um filho. Jesus, me deixa só meu filho se formar. Aí o filho se forma. Jesus, deixa só ver o casamento do meu filho. Jesus, me dá um neto. Se depender das pessoas, a gente nunca vai morrer. E Jesus nunca vai voltar. Porque a verdade é que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A morte, ela não é só física. A morte física, todos nós vamos passar por ela, gente. É uma certeza dessa vida, fruto do pecado. Mas existe a morte também espiritual. Existem duas mortes. A morte que o pecado traz, porque o salário do pecado é a morte, e a morte necessária para que a gente viva algo a mais, porque a Bíblia diz isso para nós. Gálatas 2:20, ele traz o resumo da vida cristã. Isso tem a ver com integridade, isso tem a ver com coerência. Ele diz para mim e para você, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé. Se você entende esse versículo, ele precisa começar com um resumo. Morri, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. O problema é que todo mundo quer que Cristo viva em nós, mas ninguém quer morrer. A morte, ela tem sido muito, muito combatida pelos cristãos. Um dos meus autores e homens de Deus favoritos na história mais recente do cristianismo foi C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele traz uma frase muito bonita
no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: a coisa que lhe dá horror, que lhe parece quase impossível, é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e precauções a Cristo. Ele fala isso em relação ao homem. A coisa que traz mais horror ao homem é entregar quem ele é a Cristo. Muitos de nós têm medo de uma entrega total, porque a morte é se entregar. A morte, ela é necessária. E aí, por que esse capítulo ele foi muito forte para mim? Porque no final do capítulo, o Jeremy Rydell conta um pouco da história da morte dele. E de uma forma muito espiritual para mim, aquela história me impactou muito, porque ela se parece um pouco com a minha. E eu queria terminar esse vídeo contando um pouco da minha história para você. Eu sempre fui cristão, nasci num lar evangélico, filho de pastor, sempre convivi num ambiente cristão, mas nunca tinha morrido para Deus. Meu sonho, quando eu virei adolescente, era ser músico. E eu comecei a perseguir esse sonho como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Eu queria entregar coisas para Deus. Eu entendia esse conceito, mas não a minha vida. Eu queria coisas mais confortáveis. Talvez entregar um pouco do meu tempo, talvez entregar um pouco do meu talento, mas não a minha vida. E aquilo começou a ser um fantasma para mim. E eu comecei a ser uma pessoa muito hipócrita, porque eu não vivia o que o Evangelho pedia para eu viver. Eu ouvia coisas maravilhosas, mas perseguia os meus projetos, os meus sonhos. Comecei a tocar numa banda, e era muita droga, muita cocaína. Eu lembro que a gente ensaiava, e o pessoal cheirava tanta cocaína que a gente foi expulso de um estúdio uma vez, porque era muita cocaína que o pessoal cheirava. E eu lembro que eu saía do ensaio fedendo a maconha, e chegava numa igreja que eu fazia parte na época da minha adolescência e ia pro louvor. Eu ia lá pro teclado e fedendo a maconha, meu teclado fedendo a maconha. Queremos o teu nome engrandecer. E eu estava vivendo tudo menos integridade, tudo menos coerência. Me afundei na pornografia, me afundei em uma vida promíscua e comecei a embaralhar todos os processos. Até que Deus me quebrou e começou a trabalhar a minha morte. Ele começou a me trazer para perto dele. Eu abandonei esse projeto e achei, agora vai, agora os meus sonhos vão acontecer porque Deus está do meu lado. Mas eu ainda não tinha entendido que eu precisava morrer para que a ressurreição viesse. A gente pede, gente, a ressurreição, a gente celebra a ressurreição, mas não há ressurreição sem morte. E eu comecei ali, pelos meus esforços, tentar caminhar, tentar vestir uma carapuça de crente, tentar tocar música gospel, tocava com pessoas, mas nada saía do lugar. Levei a pornografia para os meus namoros, levei a pornografia para o meu casamento, levei a pornografia para um campo missionário, o que quase destruiu a minha vida, o meu casamento. E quando eu olhei tudo isso dentro de um ambiente de igreja, eu falei, eu preciso morrer. Deus, ele me deu uma experiência muito interessante, ele me afastou completamente da música, completamente. Eu fui trabalhar numa madeireira, numa cidade pequena do Rio de Janeiro, uma cidade que até então, no meu conceito de garoto da cidade, não tinha nada para oferecer. Mas foi ali que Deus trabalhou comigo de uma forma muito sobrenatural. Eu fui trabalhar com madeira e os meus clientes eram marceneiros, carpinteiros. Mal sabia eu que Jesus ia usar a profissão daquelas pessoas, como foi a profissão de José, para me mostrar sobre o Evangelho. Eu me afastei completamente, achei que tudo tinha acabado. A música foi muito longe. Dali eu fui viver uma vida, fui para o seminário, fui para o campo missionário, ainda lutando com a vida e morte, mas não conseguindo entender que Jesus queria a minha vida, não os penduricalhos que eu podia oferecer para ele. Até o momento que eu me entreguei, quando quase tudo desmoronou, quando meu casamento quase desmoronou, eu falei, Deus, eu preciso morrer. E aí foi quando eu entendi que Jesus precisava entrar na minha vida. É tão interessante que hoje é tão leve falar sobre isso, mas só é leve falar sobre isso porque um dia eu morri. Porque um dia Cristo entrou na minha vida de verdade. E por que eu estou falando isso? Por que esse capítulo foi tão forte para mim? Porque ele me lembrou que tem muita gente na igreja, tem muito crente que precisa morrer. Tem muito membro de igreja que precisa morrer. Tem muito líder de ministério que precisa morrer. Tem muito pastor que precisa morrer, que está vivendo um ambiente religioso, mas ainda não morreu, e ainda não permitiu que Cristo reinasse e vivesse a sua vida. Bonhoeffer, ele diz uma frase muito forte: quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer. Morrer para ressuscitar. Morrer para passar pelos portões. Morrer para desfrutar daquilo que Deus tem para você.
Eu não sei como está a tua vida agora, eu não sei o que te fez chegar a ver esses vídeos. Mas eu quero dizer para você que a morte, como fruto do pecado, ela é desgraçada e desgraçosa. Nem sei se essa palavra existe, espero que exista. Mas a morte, como fruto de alguém que se entrega para o Senhor, ela traz vida. E quando a gente morre, Cristo vive em nós, a vida que nós temos é uma vida pela fé. E tudo aquilo que era trevas, tudo aquilo que era vergonha, passa a ser luz. Passa a ser um grande testemunho para que Deus seja glorificado. Então eu quero te convidar a parar para pensar em como está a tua vida. No quesito integridade, no quesito coerência, no quesito morte. Será que você já entregou todo o seu ser? Não é colocar Deus no carona do teu carro. É sair do banco do motorista, entregar as chaves na mão de Deus e falar, Senhor, é no teu caminho. Se a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ela pode ser completamente diferente da minha, mas é a tua que vale. É o teu caminho. Dirige esse carro, por favor, senão eu vou bater. Eu te recomendo parar nesse momento e buscar a presença do Senhor, orar e pedir ao Senhor, Senhor, crie em mim um coração puro, íntegro, cheio de quem você é. Senhor, que eu possa morrer para que você viva em mim e através de mim. Talvez você tenha muitos momentos de performance na sua vida de adorador em cima de uma plataforma na igreja, mas você está precisando morrer. E meu conselho para você é esse, que você desfrute desse livro se você ainda não leu e que esse capítulo traga para você uma autoavaliação e que a integridade e a coerência façam parte de quem você é. Mas isso só vai acontecer quando a morte com Cristo vier para você. Por isso, morra e que Cristo viva em você e através de você. Que Deus te abençoe.